Paz do Senhor, amém. Eu quero dar um testemunho do que aconteceu no culto de domingo agora, dia 30 de março, 30 de maio de 2021, né? Culto agora de domingo, hoje é segunda-feira, então foi ontem, dia 30, né? Domingo. Eu venho de igrejas onde Deus não fala, Deus não anda, onde se vive uma religiosidade, né? Se fala muito de Deus, mas não tem-se a mínima ideia de quem Ele é realmente, né? É um Deus que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não tocam, não agarram, tem pés, mas não andam, né? Então eu vim de igrejas assim. E para mim o que eu vou contar é um testemunho muito forte, né? E é o que eu tô acostumada. Eu tô acostumada com esse Deus que se move, que fala, que anda, que está vivo, não está morto na cruz. Ele morreu, venceu a morte, tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. Ele está vivo, ele reina, né? Ele tem boca, ele fala, ele tem olhos e vê, ele anda, ele repreende, ele ama, ele abraça. Então, estou acostumada com esse mistério de um Deus vivo, invisível, mas presente. E é um testemunho desse que eu quero falar. Na sexta-feira, meu esposo trabalhou quinta-feira à noite, né? Então, na sexta, estava muito cansado também. E eu, na sexta-feira à noite, eu acordei, era 13 e pouca da manhã, não consegui voltar a dormir, né? Aí fiquei orando, tentei voltar a dormir 6 e pouca da manhã, devo ter dormido 20 minutos, porque a última vez que eu olhei no relógio era 15 para as 7, dei uma vitamina para minha mãe 6 horas, botei o relógio para despertar 6 e meia, né? Só que eu olhei 15 para as 7, acordei com meu esposo no quarto 7 e pouca, porque tínhamos que abrir a igreja para consagração e tem que fazer café, comprar pão, né? Eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que deixar todo o almoço pronto, né? Então, o almoço fica pronto, então toda uma situação organizada para estarmos abrindo a igreja pela manhã. E eu botei 7h30 para eu estar levantando, né? Já que meio caminho andado, vamos dizer assim. E acordei com meu esposo antes disso pelo quarto, então eu devo ter dormido uns 20, 30 minutos só, depois que eu acordei de 3 e pouca, né? E quando aí fomos, dirigimos a consagração, né? Uma bênção, Deus falou, né? Eu não gravei a pregação, né? E até me arrependo porque o tempo todo que eu pregava, eu sentia como se fosse falar em línguas, a minha boca tomada, meu corpo quente, minha boca quente, minha mão quente, né? E, nossa, eu estava sentindo muita presença de Deus o tempo todo enquanto eu pregava. Eu, meu esposo, né, diácono Valdemir, abrimos um clamor lá, missionário Iracema, abrimos um clamor, uma oração forte. Então eu estava sentindo muita presença de Deus, né? Os jovens lá. E de noite, no sábado à noite, né? Meu esposo trabalhou quinta, não dormiu direito. Eu também acordei de madrugada. No sábado à noite eu vim deitar para dormir. Só que ia dar quase meia-noite já, né? Eu já tava zonza, não falava coisa com coisa, né? E eu vim dormir e ele veio deitar também. Eu não sei o que ele falou, eu não me lembro. Ele também não lembra, eu também não sei o que eu respondi, não lembro. Eu sei que do nada eu prego isso aqui, irmão. Eu prego o que eu vivo. E o que eu vivi no sábado à noite, nós deitados começamos a discutir, do nada. Nem ele sabe como começou, nem eu sei como começou. E nós começamos a discutir, né? Devemos ter ficado uns 15 minutos batendo boca, falando besteira, deitados, né? Aí teve uma hora que eu olhei e falei para ele assim: você não é o cara que vai pregar amanhã, que seria no domingo à noite, ele ia pregar, ficou de eu dirigir, ele pregar. E é um sinal que nós usamos para sinalizar que tem algo errado, porque nós botamos muito a mão em casa de marimbondo, né? Nós pregamos nas bocas de fumo, nós pregamos na rua, né? Não é só dentro da igreja não, né? Nós temos algumas pessoas que aceitaram Jesus, mas moram em terreiro, e elas pedem para ir na casa delas fazer oração, né? Já teve vez de eu estar saindo, eu senti que alguém estava jogando alguma coisa nas minhas costas e olha eu,
aqui. Então a gente usa muito esses sinais, né? Senão o cara que vai pregar, aí na hora ele se calou, virou pro outro lado, e eu virei pro outro lado meio emburrada, só que nós estávamos tão cansados que nós apagamos. Aí de manhã, no domingo, fique vendo o vídeo, é muito forte esse testemunho, e é o que eu tô acostumada, mas Deus colocou no meu coração, tá falando desse aqui, né? No domingo de manhã ele veio, me pediu perdão, falou que estava muito cansado, né? Me pediu perdão e foi para a igreja para dar uma arrumada lá. Ele queria pintar, faltava pintar uma parede. Ele queria pintar, então ele foi para lá para acabar de pintar uma parede do lado de fora. Tava muito feio a entrada da igreja. Isso incomoda, irmão. A glória de Deus, o meu esposo, o que ele vê de errado, tudo incomoda. Então ele veio e foi lá pintar. Aí quando ele voltou, ele acho que esqueceu o celular, foi isso, esqueceu o celular. Quando ele voltou, ele veio falando, amor, botaram outra obra de feitiçaria na frente da igreja. Eu falei, gente, quem é o doido que bota uma obra de feitiçaria na frente da igreja, meu Deus do céu? Se fosse uma igreja num povo que não ora, num povo que não busca, né? E fiquei com esse negócio na cabeça. E quando foi à tarde, do nada, irmão, do nada à tarde, ele falou alguma coisa, mas não foi nada demais que ele falou. Tipo assim, Márcia, você vai fazer café? Alguma coisa que ele falou, eu não lembro. Eu lembro que eu olhei pra ele, na hora eu comecei a sentir uma tristeza tão grande, eu pensei só, eu preciso orar. E eu me tranquei no quarto, eu comecei a orar, e clamar, e vinha uma raiva, um ódio no meu coração. Daqui a pouco aí eu comecei a orar pela minha vida, eu comecei a orar. Daqui a pouco eu comecei a chorar, daqui a pouco eu não entendi nada. Aí eu comecei a chorar mais ainda, que eu falei, Senhor, me perdoe de eu ser tão boba, me perdoe de eu ser chorona, Senhor, me perdoe de eu estar chorando à toa. E conforme eu clamava sem entender essa mistura de emoções, né, ódio, raiva, do que, meu Deus? E mágoa, tristeza, daqui a pouco eu sentisse uma depressão forte entrando em mim, e eu comecei a clamar, e eu orando, andando, aí daqui a pouco eu deitei orando. Aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, que tinha pessoas fazendo obra de feitiçaria, né, para que as pessoas não entrassem na igreja e não fossem abençoadas, e para que a igreja viesse a fechar. Nós tem um terreiro de Umbanda, de Candomblé, eu não sei a diferença disso, próximo à igreja. E nós estamos sempre orando para que as pessoas venham se converter, né? Orando pelas pessoas desse terreiro. Porque a palavra de Deus fala que ainda há muitas ovelhas dele perdidas por aí. Então nós oramos para que Deus venha recolher suas ovelhas e trazer para o pasto. Porque Jesus está voltando, irmão. Isso é fato, estamos vivendo as últimas folhas de Apocalipse, né? E nós oramos muito, nós evangelizamos, né? Esses dias, falando nisso, ainda agora falando aqui, eu me toquei. Esses dias o João e eu saímos evangelizando, eu escrevi o testemunho da Stephanie, o endereço da igreja, eu provavelmente coloquei dentro desse terreiro, né? Porque nós vamos andando e colocando as caixinhas de correio, provavelmente colocamos. Entrei também numa loja que vende produto de macumba, né? Essas coisas para fazer feitiço. E que é próxima à igreja também, e que tinha 3 pessoas lá, e eu peguei e falei, ó, eu já entrei falando, não tem nada a ver com religião, é um testemunho do que Deus fez na minha vida, vocês aceitam? E eles aceitaram, eu dei, entrei na loja, tinha 3 pessoas, dei para os 3, então, isso aí, Jesus mandou eu fazer meu ID, eu tô fazendo. Né? E Deus começou a falar comigo que a obra de feitiçaria era para as pessoas não entrarem, não serem abençoadas, e para que a igreja viesse fechar. E Deus começou a me revelar mais que aquilo ali já foi uma igreja, e que devido à grande obra de feitiçaria, o pastor não aguentou e ele desistiu, né? E aí, isso já no domingo. E eu tinha orado, eu tinha falado, Senhor, eu não vou para a igreja. Eu não vou porque eu não consigo parar de chorar, eu não sei o que eu estou sentindo. Eu não vou para a igreja, eu não vou dar aula sobre Apocalipse, né? Que é uma aula
que eu estou vendo o Espírito Santo me dando de uma maneira bem tranquila, para que as pessoas venham absorver com calma as informações, né? E eu não vou, não vou, não vou. E quando Deus começou a falar isso comigo, eu me levantei mesmo me sentindo um pouco mal ainda, porque conforme eu comecei a orar, a oração liberta, esses sentimentos começaram a sair. E eu fui para o computador e tinha ainda que fazer a aula, né? Ou seja, olha como o diabo é sujo. Eu fiquei muito tempo trancado no meu quarto, quase eu não consegui fazer a aula, né? Digitar as informações que eu queria, né? Que eu monto a aula, eu não uso caderninhos, nada. Eu gosto de montar a aula com as explicações, com perguntas, né? Eu gosto ali de montar. E eu ali fui, montei a aula. Eu sei que já estava quase dando a hora de ir para a igreja e nós fomos para a igreja. Quando chegamos lá, ninguém apareceu. 6h20, 6h30, não tinha ninguém. Só eu, meu esposo e Diana. Eu falei, gente, cadê o povo? Né? E o João orando. Aí eu peguei, eu falei, João, então vamos fazer o seguinte, não vou dar aula dominical, né? Tirei uma foto da igreja vazia, Diana ainda fez pose, botei no grupo da igreja e falei assim, falei que as pessoas não estavam indo para a igreja, né? Porque havia uma obra de feitiçaria, eu botei só isso, né? Que havia uma obra de feitiçaria para elas não irem para a igreja, né? E que eu estaria cancelando, botei só isso, que estava sendo feita uma obra de feitiçaria para as pessoas não irem para a igreja e que eu estava cancelando a aula dominical, né? Que iria direto para o culto, que já era 6h20. Na nossa igreja o culto começa com aula dominical 6 horas, algumas aulas dominical são grandes, outras são mais curtas. Conforme ela acaba, nós automaticamente né, damos uma paradinha para beber uma água e no banheiro, uns 10 minutinhos, nós começamos o culto, né? Já entramos no culto, então domingo terminou às 8h30, estourando, se o Espírito Santo disser, 9 horas, porque quem manda é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Não é pastores, nem obreiro, não, é Deus. Né? O próprio Deus fala na sua palavra, não se apresse a sair da minha presença. Uma coisa que eu tenho visto muito, né? Eu até falei isso no sábado de manhã na consagração. Eu acordei 3h40, o baile da Vila Aliança, eu não moro na Vila Aliança. O som estava aqui na minha casa. Eu ainda fiquei pensando, gente, se eu consigo ouvir a música como se fosse aqui na esquina, imagina quem mora lá. Fui dormir, ia dar 7 horas. Quando eu acordei 7h30, eles só tinham abaixado o som. O baile dentro da comunidade ainda estava lá. Aí nós evangelizamos, ganhando essas pessoas para Jesus. Né? Fica no carnaval a noite toda, bebendo a noite toda, na prostituição a noite toda. Aí vem para Jesus se o culto passa meia hora, irmão. Kika, quer bater no pastor, o pastor tá sem visão. Para Satanás é a noite toda, mas para Deus passa meia hora. Esse pastor tá sem visão, esse pastor não é de Deus, não gosta dessa igreja. Então são pessoas que não estão libertas, irmão. Porque se eu prefiro adorar a noite toda Satanás, né? E a Deus eu reclamo de meia hora, se passar meia hora, eu não estou liberta. Me perdoe, mas não tá não. Não tá mesmo, porque para Deus é toda a honra, toda a glória. Para Deus é o melhor, porque Ele é o dono do mundo. E Satanás já está derrotado. E aqueles que servirem a Ele serão lançados no inferno. O inferno foi criado para Satanás, não para o ser humano. Foi criado para Satanás. Mas aqueles que adoram a Satanás serão lançados no inferno com ele. E nós seremos recolhidos para o grande celeiro que é chamado o céu. Amém? Então, onde estávamos? Aí eu botei isso e eu comecei a louvar. Não, aí eu pedi o João para orar, isso mesmo. Aí o João foi, orou para começarmos o culto. E enquanto ele orava, eu peguei uma garrafa de azeite. Aí começa. As partes que eu gosto mais. Porque, cara, ele é invisível, mas tem gente que me chama de fanática, irmão. Gente que me chama de fanática nunca ouviu a voz de Deus, não tem noção do que é você estar andando no meio da rua e Deus falar assim, não entra nessa rua não, vai por aquela ali, depois você descobre que tinha um laço, que teve um assalto, sabe, que teve uma situação ali, Deus te dando livramento. Às vezes eu tô no meio da sala, aí Deus me mostra alguém
e Deus fala isso, 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 isso. Aí eu vou até a pessoa e falo, olha, isso, isso, isso. E a pessoa começa a chorar. Nunca vi a pessoa na vida, mano. Nunca vi. Aí a pessoa quer me idolatrar, irmão. Pelo amor de Deus, faz isso não, que meu dom de visão até anda abaixo. Não suporto quando a pessoa começa a me idolatrar. Não gosto, porque eu sei que é Ele. Toda a honra e toda a glória é dele, irmão. Quantas e quantas vezes eu no meu quarto, Deus me mostrando as pessoas. Eu já falei isso para a igreja, irmão. A maior parte das minhas visões não são me dadas dentro da igreja. São me dadas dentro do meu quarto enquanto eu estou orando. Eu estou orando, aí Deus vai me mostrando as pessoas. Tem muita gente que vem bater boca comigo, crente que eu não sei das coisas, irmão. Deus vem mostrando, porque às vezes eu falo, Senhor, por que essa pessoa está assim? E quando eu vou orar, Deus fala, por que está? Ou seja, Deus me permite orar, ou Deus fala, não ora, porque Deus quer amassar a pessoa para ela ficar do jeito que Ele quer, e não do jeito que ela acha que deve ser. Se quer ir para o céu, então deixa Deus moldar o vaso. Jeremias 18 fala que Deus manda o profeta ir até a casa do olheiro. Deus podia ter mostrado em visão ao profeta onde ele estava, mas se o profeta quisesse ver, ele tinha que sair do lugar onde ele estava e descer até a casa do olheiro, para Deus mostrar o que ele queria mostrar lá. Ou seja, o vaso se quebrou. Quebrou aonde? Na mão do olheiro. E Deus pergunta, eu posso restaurar? Pode. Tá na mão do olheiro? Pode. Pode. Deus pode todas as coisas, mas quando está na mão do olheiro, que o vaso se quebra, meu pai, dói um pouco ser restaurado, mas vale a pena ser restaurado por Deus, né? E eu peguei o azeite e enquanto o João orava, eu comecei a orar. Só que assim que eu fui até a árvore, eu comecei a orar, né? Porque eu lembrei que o João falou que tinha a obra de feitiçaria, e Deus falou que estavam fazendo, né? Aquela macumba não é a primeira, é a segunda. Foi feita para fechar a igreja, para as pessoas não entrarem dentro da igreja e não serem abençoadas, né? É lógico que lá no terreiro eles botam só para as pessoas não entrarem e a igreja fechar. Nem passa pela cabeça deles, né, que é para elas não serem abençoadas, porque o diabo ele é mentiroso, então ele só conta uma meia verdade que parece verdade, mas é uma verdade modificada, né? Então não existe meia verdade, é uma verdade mais ou menos. Então a verdade modificada é mentira, ou seja, é só para as pessoas não entrarem, né? E a igreja fechar, e lá os cavalos, que é assim que é chamado, né? Todo aquele que serve a Satanás é chamado de cavalo, porque o diabo monta nele, né? E nós não, nós somos chamados de ungidos do Senhor, minha princesa, olha como Deus chama, minha princesa, meus príncipes, meus reis, meus sacerdotes, meu ungido, menina dos meus olhos, olha como é que Deus nos chama, que diferença. E outra coisa, Ele nos carrega, Ele pega a mão dele e nos leva, olha que coisa linda, em vez de subir em cima de nós, né? Olha, é uma diferença muito grande. Mas assim que eu peguei o azeite, eu comecei a ungir, jogar o azeite na frente da igreja, Deus falou comigo assim, eu já te dei autoridade. Então eu estava orando da seguinte maneira, Deus repreende toda obra de feitiçaria, Deus repreende, Deus faz. E quando Deus fala, eu já te dei autoridade, a oração é a seguinte, eu repreendo Satanás em nome de Jesus, toda obra de feitiçaria, vai pegando tuas tralhas, e pá, eu repreendo, sai daqui Maria Mulamba em nome de Jesus, vai batendo em retirada. É essa oração quando Deus te deu autoridade, amém? E eu comecei a repreender ali, ungindo, fui lá em todos os cantos da igreja, né, repreendendo, aonde eu tinha feito, que eu esqueci de perguntar para o João. O João falou que foi na porta, na frente da igreja, mas eu não sei exatamente, da outra vez foi próximo às plantas, né, meio escondidinho, mas deu pra gente ver, e eu comecei a ungir, repreender aquilo tudo. Quando eu acabei de repreender, eu falei assim, Deus, muito obrigada, né, por o Senhor ter cortado todos os laços, né, ter desfeito todas as obras de feitiçaria, muito obrigada, e Senhor, coloca anjos aqui na porta da igreja, para estar convidando as pessoas para estar entrando, né, para estar fazendo as pessoas verem a igreja, para que elas possam ser libertas, para que elas possam ser salvas, entra com cura, né? E presta atenção,
coloca anjos na frente da igreja. Só que quando eu orava isso, coisa linda, eu andava para lá e para cá orando e pedindo, Senhor, coloca anjos na porta da igreja, né? E eles já estão até ali no solar, já estão até acostumados com a pastora maluca, que fica andando para lá e para cá, entornando azeite na frente da igreja, e aparentemente falando sozinha, mas quem é crente sabe que quem é de Deus nunca fala sozinho, nunca fala com as paredes. Sempre que você falar, vai estar falando com Deus, porque nunca ficamos sozinhos. E ali eu comecei e tal. Aí entramos e eu comecei a louvar. Eu falei, João, já que não veio ninguém, né? Já era umas 6h40, já que não veio ninguém, né? Eu vou louvar. E a Diana, automaticamente, minha filha já tá no pique, irmão. Aqui a gente adora sozinho, não precisa de multidão para adorar, não. Minha filha tá acostumada, a mãe dela, adorar sozinha dentro de casa, dançar, louvar na maior altura. Tá acostumada com o padrasto dela cantando, orando na maior altura. Então, quando eu fui, ela já se posicionou na bateria. Meu esposo já pegou e nós três começamos a adorar o Senhor ali, louvando, louvando, louvando. Daqui a pouco começou a chegar seu Valdemir, a Maria, né? E aí eu cantei o último louvor e eu falei assim, vou estar passando para o pastor João para ele estar dando a palavra, mas antes eu quero falar algo. E eu comecei a falar, a revelar o que Deus tinha me falado das obras de feitiçaria, né? Que era para as pessoas não entrar, para a igreja fechar, para eles ficarem ligados. Inclusive, eu falei de um parente meu, que Deus, há alguns anos atrás, eu aceitei Jesus, já tem que uns 10 anos, nem sei, foi em 2008 que eu aceitei Jesus, nós estamos em 2021, né? Calcula aí que eu tô muito cansada, me ajuda aí. E aí, quando eu aceitei Jesus, o estudo da minha igreja era terça, quinta e domingo. E quando ele ia para casa da minha tia, que dava a hora do culto, o que ele fazia? Crente, ele é crente. Ele corria para cá, para não ir para o culto. Só que o culto lá na igreja da minha tia eram os mesmos dias da minha igreja. E ele corria para cá e eu ficava sem graça e eu não ia para a igreja. Aí veio a primeira, veio a segunda, aí da terceira eu já fiquei, poxa, ele vem sempre para cá, eu orando no meu quarto. Vim pro quarto e falei, poxa Deus, ele vem sempre para cá e ele vem no horário do culto, eu acabo não conseguindo ir para a igreja. E eu queria ir para a igreja, meu filho estava no tráfico, irmão. Minha vida caiu nos pedaços. Eu queria adorar, sabe? Porque enquanto eu louvava, toda a tristeza saía do meu coração. Quando você louva, quando você ora, você é enchido de uma fé, de uma força sobrenatural que ela faz você suportar os tempos difíceis. Então, enquanto eu louvava, enquanto eu orava, enquanto eu adorava, eu sentia o poder de Deus sobre a minha vida, me repreendendo, sabe? Me sustentando. Eu sentia a mão de Deus me sustentando enquanto eu adorava. Culto nós fazemos para o Senhor, o culto não é para nós, o culto é para Deus. Eu tinha isso no meu coração, que eu precisava ir para a igreja adorar o Senhor, que eu precisava prestar meu culto, minha adoração, o meu sacrifício, porque é um sacrifício, onde eu desligo minha televisão, onde eu paro tudo que eu estou fazendo e é o meu tempo com Deus. Então me incomodava muito que ele fizesse isso e eu não conseguia e estava fazendo muito. Então quando ele apareceu, eu virei para ele e falei assim, olha, o que acontece? O senhor está sabendo que eu aceitei Jesus? Ele, nossa, estou muito feliz, isso e tal. Então, eu me batizei, já passei nas águas, e os meus cultos é terça e quinta. Quando a minha tia levanta, o senhor não quer ir com ela. Então, o que acontece? Ou o senhor vai com ela para a igreja dela, ou o senhor vai comigo para a minha igreja. O senhor pode vir aqui mais cedo o senhor pode aparecer, mas na hora do meu culto, o senhor não aparece, porque o senhor está me atrapalhando. Eu tenho que ir para a igreja. Não, estão falando com um crente, né, irmão? Pelo amor de Deus. Aí ele ficou meio assim, eu falei, hoje eu vou para a igreja. Ele, não, então eu vou voltar e vou no culto com ela, né? Aí ele voltou e foi pro culto com ela. Ou seja, hoje quando ele vem em dias de culto, ele vai no culto com ela, né? Ou vai para mim, ou vai para dela, mas ele vai. Ou seja, ninguém fica mais em casa. Então, eu falei isso com a igreja. Eu falei, igreja, fica ligado. Quando alguém aparecer na sua casa, é em dias de culto, entendeu? Fica ligado quando alguém te convidar muito para fazer coisas em dia de culto. Fica ligado com qualquer briga. Você às vezes está arrumado, do nada você briga. Aí você pensa, não vou para a igreja não,
porque eu tô triste, porque eu briguei, como é que eu vou pra igreja assim? Aí é que é pra ir, irmão, porque o diabo, ele faz de propósito com que alguém se levante, ou que você perca a paciência, ou que aconteça alguma coisa. Quantas e quantas vezes a pessoa falou, Márcia, eu não vou pra igreja, porque eu não consegui, eu bebi. Eu falei, então tu vai levantar agora e vai vir bêbado, mas tu vai vir, porque Jesus vai te libertar. E Jesus libertou, irmão. Então o negócio é levantar e ir. Igreja é local de libertação. Igreja é como se fosse um grande banheiro, irmão. Onde nós banheiro, onde nós somos lavados, limpos pelo sangue de Cristo. A cada culto, a cada adoração, a cada vigília, a cada monte, a cada jejum, nós vamos sendo libertos, se nos deixarmos ser limpos por Ele. Porque muitas vezes Ele está falando e eu estou me fazendo de maluca, né? Aí é diferente, né? Quantas e quantas vezes nós falamos? Eu às vezes falo com o João não ouviu? Eu tenho que repetir. E assim tem feito Deus, tem falado com a sua igreja, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Ele tem falado. Se eu quero fazer errado, é problema meu. O Espírito Santo não deixa ninguém enganado. E aí, quando eu acabei de falar, a missionária Maria ainda falou, Márcia, agora que eu entendi. Todas as pessoas, poucas das pessoas conseguiram chegar na igreja nesse dia. Mas o Sandro tinha vindo trazer uns negócios, né? Aí meu filho não sei o que houve lá. Eu sei que o Sandro veio com levaram umas coisas e botaram lá na igreja. Meu filho achou que a igreja estava com muita coisa que não ia dar para arrumar, para fazer o culto, e cancelou o culto às pressas, achando. Mas o Sandro tinha arrumado direitinho, dava para fazer o culto, né? Que foi caixa de som, cadeira, umas coisas assim, e que colocou lá. E o Sandro trouxe também umas cadeiras, umas coisas para cá, trouxe um filtro para cá. E ele foi para a igreja dele. Quando ele chegou lá, a missionária Flávia estava lá, né? E a igreja fechada. E o que ele falou? Então vamos para a igreja da pastora Márcia. Botou e vieram. E quando chegou, irmão, a glória de Deus desceu, né? Eles chegaram, tava chovendo pra caramba, começou a cair água no altar, porque o João até tacou cimento lá, é complicado. Pouco dinheiro, muita coisa para fazer, e a caixa da igreja zerada, né? Zerada literalmente, nem R$1, irmão. E muita coisa para fazer, aí choveu, o João até botou um cimento lá no canto próximo ao altar, mas a água, acho que por causa das folhas, a água desceu. Aí eu comecei a puxar com rodo, né? Aí uma de porteira lá molhou a igreja, tal, a chuva forte, puxei com rodo. Aí resolvemos orar. Aí fomos lá para trás orar, só orar, para a gente ir embora, né? Vamos fazer um culto, vamos orar. O coração do homem, ele até planeja, mas a última palavra vem do Senhor, vamos orar. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, cada um ora um pouquinho, né? Aí o Sandro, vamos orar todo mundo junto. Eu não gosto muito assim, quando é junto não, porque às vezes Deus quer falar através da oração com o outro, aí todo mundo falando não ouve. Eu gosto de mais organizadinho, cada um ora, né? Um pouco de paciência, como falou. O próprio Deus, sabe o que Deus fala? Não se apresse a sair da minha presença. Isso aí é a palavra de Deus Pai. Não se apresse a sair da minha presença, né? Muitas vezes quer orar todo mundo junto porque a oração incomoda, né? E não ter vida, quer ter dom de visão, dom de profecia, falar em língua, irmão, tem que ter vida de oração. E existe oração sem ministério, né? Eu sou uma mulher de oração, mas ministério sem oração não existe não, irmão. Tem que orar muito. E ali cada um começou a orar. Começou pela Flávia. Aí a Flávia foi tomada. Começou a marchar. Quando ela começou, acabou, né? Vamos supor, de orar, de ser tomada, eu sinalizei para Maria. A Maria começou a orar. Daqui a pouco estava a Maria marchando. Daqui a pouco Diana orou. Daqui a pouco João orou. Sandro orou. Eu orei, né? E enquanto as meninas estavam marchando, a Diana fechou o olho e começou a louvar. E ali Deus foi me dando um monte de profecia. Para cada um que ali estava, Deus foi falando comigo. Com cada um que ali estava, por eles terem vencido. Deus veio falando de toda a batalha que cada um sofreu. Deus me mostrou, irmão, fica ligado, pessoas arrumadas para estarem dentro da casa do Senhor,
mas não conseguiram chegar na casa do Senhor, né? E Deus foi me dando as profecias. A missionária Flávia, eu pedi a ela que entregasse primeiro, apenas para testificar. Então ela entregou primeiro, eu comecei a rir, porque ela exatamente... Teve uma hora que eu estava olhando para a porta da igreja e eu vi um anjo passando. Aí eu pensei assim, na hora, juntinho, olhei, enquanto eu estava meio assim, ela virou e falou, vi um anjo passando na porta da igreja. Aí daqui a pouco passou outro, ela passou outro. Aí eu pensei assim, não, foi um relâmpago, né? Foi um relâmpago, chovendo pra caramba, foi um relâmpago que eu vi. Aí ela virou pra mim assim, tu viu? Tu viu? Passou 2 anjos na porta da igreja. Não foi um relâmpago. Aí, né, enquanto eu tava orando, eu falei assim, Senhor, eu fiquei olhando, Deus me dando um monte de profecia. Eu falei, Senhor, se verdadeiramente não foi um raio, foi 2 anjos, me dá um sinal, me mostra alguma coisa, me dá um sinal de que foi 2 anjos. Aí eu vi uma asa enorme na porta da igreja. E aquela asa não era do anjo, aquela asa era de Deus, né? E a presença de Deus estava muito forte, irmão. Flávia marchando, Flávia ficou rodando, vum, 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 e entregamos profecia no profundo. E tinha algo que eu até brinco. Eu lembro que o Alexandre, uma vez, Alexandre da Zanza, ele tirou o Salmo 30. O Alexandre tirou o Salmo 137 e eu falei, Alexandre, deem algo que eu pedi a Deus, que só eu e Deus sabemos, e que já passou tantos anos, irmão, tantos anos, que, sei lá, mas toda vez que eu tô desanimando por causa do tempo, Deus vem e faz alguém tirar o Salmo 137. Todas as vezes quando eu falo desanimar, irmão, é porque eu entro no quarto e eu começo a falar, Senhor, o que foi feito? Né? Aí eu esqueço, tá? Fico meses sem lembrar, anos, descanso meu coração, sem tocar no assunto com Deus. Aí do nada eu entro no quarto e falo, Senhor, o que foi feito? Da promessa que tu me fez, tu me deu sinal, tu falou comigo, né? E guardando isso no coração, porque é algo que eu quero muito. E eu falando com Deus, falando. E nesse dia que o Alexandre tirou, eu tinha clamado de tarde, eu tinha falado, Senhor, de repente eu nem quero mais por causa do tempo, né, e tal. E eu chorei muito naquele dia. Aí o Alexandre tirou 37. Então eu falei, sempre que isso acontece, que eu entro num quarto e falo com Deus da promessa, ele me dá, alguém tira o Salmo 137, o 37, né, que é, e Deus concederá os desejos do teu coração. E a missionária Flávia, no final, já para ir embora, ela parou e falou assim, tem 4 mulheres aqui. E ela olhou, aí ela ficou quieta, fechou o olho, e ela falou, pastora, Deus está falando que é para a senhora. E ela expôs o meu segredo que eu tenho com Deus no meio daquele povo todo. Algo que eu tinha, há uns 2 anos atrás eu contei para o João. Eu cheguei para o João e falei, João, e ele ficou abismado, porque eu falei, João, todos os dias Deus me mostra algo para confirmar. Então eu vejo que é uma coisa que vai demorar muitos anos, porque todos os dias Deus tem o cuidado, né, de fazer 2 coisas, ou é uma ou é outra, e quando não é as 2 ao mesmo tempo, todos os dias, né? E depois que eu falei com ele, ele ficou abismado e ele passou a crer, porque nós fomos no shopping e ele foi, aconteceu um negócio que ele parado, né? E ele olhou para mim, que eu só fiz assim, né? Que era um dos sinais de Deus. Eu falei, todos os dias, João, Deus dá ou 1 ou 2, tem dia que Deus dá 2 sinais, né? De que a promessa está de pé. Então foi um dia glorioso. Esse testemunho, irmão, é para que você venha entender que o Deus que nós servimos, ele é mais do que isso aí que você ouviu falar. Porque eu fui ensinada, né? Eu fiz, a gente faz, na igreja que eu era, nós fazíamos catecismo lá, então eu fui ensinada, né, sobre esse Deus. E eu acho que é a maior besteira, essa palavra não é boa não, que eu aprendi a ler entre 6 e 7 anos, e o padre pediu à minha mãe que comprasse uma Bíblia. E eu tenho essa Bíblia aqui em casa até hoje, uma Bíblia católica desse tamanho. E eu comecei a ler.
E hoje eu entendo que o Espírito Santo começou a me ensinar. Porque como uma criança de 7 anos, né, vai ler? E eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, eu também tinha entre 6 e 7 anos. Eu estava dentro da igreja católica ali, Antônio, Duque de Caxias, eu fazia catecismo. E na hora da missa, a freira me pegou pela mão, me levou lá para trás, né, para ficar lá com as outras crianças. Né? Não era nem catecismo, não, era para ficar com as outras crianças. E quando nós... Não, foi minha mãe que me levou, a freira me trouxe. Quando eu estava indo com a minha mãe, eu lembro até hoje, eu estava do lado de cá, minha mãe do lado de cá, e eu vi um monte de imagens quebradas no canto, muitas imagens de santos, né? Quebrada lá, né? E eu fiquei olhando e eu falei assim, mãe, o que é isso? Né? A cabeça para lá, a perna para cá, quebrado no tronco, no meio, umas esfareladas. E eu falei, mãe, o que é isso? E a minha mãe falou assim, é Deus. E foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi uma voz suave no meu ouvido e falou assim, Deus quebra. Não era uma pergunta, parece uma pergunta, mas era uma afirmativa. E eu entrei, quando a freira me trouxe, eu fiquei olhando aquela imagem enorme, e eu ficava olhando para aquela imagem na minha mente. Deus quebra, Deus quebra, Deus quebra, Deus quebra, Deus quebra. Se cair, vai quebrar, vai cair uma criança. E a minha mãe, ela mandou eu, quando o padre no final mandou eu me ajoelhar, e eu falei assim, não, eu não vou me ajoelhar, porque isso não é Deus, né? E aí eu comecei a ganhar, minha mãe é Paraíba, uma seleção de beliscão. E depois, quando eu saí da igreja, minha mãe me deu uma surra de fio de ferro para sair o capeta. O capeta da desobediência, porque ela achou que eu estava desobediência, e eu falando, mãe, aquilo não é Deus. Aí ela me levou no terreiro, né? E a mãe de santo me benzeu lá com aquelas plantas, com água, jogou água, sei lá o que era aquilo, ficou passando uma plantinha em mim, orando lá, né? Aí eu calada, aí de mim falar alguma coisa. Quando eu voltei, eu falei, mãe, agora que eu não vou mais, tu sabe que aquilo ali não é Deus. E ela estava tão espantada que uma criança tivesse tanta convicção, né? E quando a minha mãe, apesar de eu ouvir a voz de Deus, eu não vim para Deus, né? Minha mãe veio primeiro. E quando a minha mãe veio, eu até vendo ela indo para a igreja, eu falei com ela, eu falei, né? Agora tu tá indo para a igreja, né? Agora ela quebrou as imagens dela toda quando ela aceitou Jesus. Ela, cara, quando você ouve, ele tem boca, ele fala. Ele fez a voz, irmão. Esse Deus aí que os outros, sabe? Se preocupe se você não está ouvindo a voz de Deus, se preocupe. Porque a palavra fala em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. Deus quer falar com o seu povo. Ele não está com nenhum problema na fala, não. Somos nós que estamos com problema de audição. É esse Deus. Não é religião, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com ouvir a voz de Deus, né? E quando eu falei com ela, eu falei, né? Me deu uma surra, quase me arrebentou, ela tá indo pra igreja. Aí sabe o que ela falou pra mim? Márcia, me perdoa. Eu não tinha conhecimento. E às vezes eu escuto as irmãs falando, meu tio também, que a minha mãe falava, sem saber, sem perceber. Ela falava, irmã, é isso assim. Irmã, é isso assim. Minha mãe, uma pessoa que não sabia nem escrever o nome, cara. Nem ler, nem escrever. E entregava profecias. Porque ela ouve a voz de Deus. E ela entregava profecia para as pessoas. Então, se preocupe se você não está ouvindo. Porque Deus quer falar com você. Deus quer te tocar. Ele tem mão e toca. Ele quer te abraçar. Ele te ama muito. Ele morreu na cruz para te salvar. E se necessário fosse, morreria novamente. Ele morreu por toda a humanidade. Mas ele morreria por uma pessoa só em particular. E todos os dias ele morre. Em particular por alguém, porque toda vez que uma pessoa cisma com pecado,
algum pecado, ele morre para salvar aquela pessoa e ele ressuscita. Então eu tenho direito, através da morte da cruz, a entrar na casa do meu rei, a entrar na casa do meu pai. Amém? Deu errado